a igreja. Porque eu sei, queridos, que quando servimos a pessoas, estamos servindo ao Senhor. E não tem chamado mais lindo do que servir pessoas. Porque servindo pessoas, a gente vai se moldando, a gente vai se identificando, a gente vai melhorando, entendendo como o outro é. E isso, queridos, não tem preço. Jesus está voltando e Ele precisa achar em nós um coração disposto a servir, um coração disposto a anunciar as boas-vindas. E Ele aguarda por nós, amém? E nessa noite, enquanto eu orava, desde o dia que o pastor Alisson falou meu coração, eu comecei a orar do que eu poderia falar para a igreja, porque sabe, queridos, nós como ministros, temos muitas coisas a falar. A maioria que fez rema, a gente que fez rema, quantas coisas a gente aprende. Mas sabe, Deus quer comunicar aquilo que Ele quer que a igreja alcance. Porque para falar eu teria muita coisa, mas o que é que a igreja está precisando? E eu fui orar a respeito disso e o Senhor me falou agora pela manhã. Eu estava lavando a louça e o Senhor começou a tratar no meu coração. Eu parei o que eu estava fazendo, guardei a mensagem que já estava pronta e comecei, debaixo de uma inspiração, a anotar aquilo que Ele deseja comunicar à igreja. Amém? Aleluia! E sabe, amados, eu quero falar hoje sobre decretos que mudam destinos. A Bíblia, ela está escrita para que a gente possa ler e se identificar com ela e olhar para ela, histórias que estão escritas e lembrar que para nós pode ser alcançado também. A gente precisa olhar a Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Velho, e começar a se identificar e pensar: se Deus fez com esse povo, Ele também fará na minha vida. Se isso aconteceu, porque Deus não mente na sua palavra, se Ele deixou escrito, é porque de fato aconteceu. Então, se está aqui escrito, é para a gente lembrar que foi possível com eles, é possível conosco também. Até porque a Bíblia diz que hoje no Novo Testamento, por causa de Cristo Jesus, nós vivemos em uma aliança superior e com maiores promessas. Isso nos dá uma garantia. Se no Antigo Testamento Ele fez o que fez com aquele povo, que apenas a presença vinha sobre algumas pessoas, o que Ele não faz hoje, habitando dentro de nós. Nós somos, queridos, um povo privilegiado. E sabe, eu não sei qual foi o decreto que você ouviu, eu não sei o que foi que chegou até você. E uma coisa, se o que eu for falar aqui não aconteceu com você, eu tenho certeza que você conhece alguém que deve estar passando por alguma situação. Então, o que é que eu vou fazer com você? Se essa palavra talvez não se aplicar a você, fala dessa palavra para aquela pessoa que está passando por esse problema. Porque para você pode estar tudo bem, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que deve estar passando por alguma luta, por alguma adversidade. E esse período que estamos aqui, não é um período de flores mesmo, não. Deus não nos garantiu que há tudo bem. Mas, queridos, a palavra nos traz esse equilíbrio, esse refrigério de dizer: Senhor, o Senhor foi misericordioso com aquele povo, o Senhor alcançou aquele povo, o Senhor fará comigo também. E eu quero te sinalizar, queridos, de decretos que foram liberados para o povo de Israel. Quando você vai ler o livro de Esther, a partir do capítulo 3, você pode abrir se quiser, Esther 3, no versículo 8, a Bíblia começa a narrar uma história que Amã, ele conspirou para destruir o povo de Israel. Ele tramou, ele criou um plano, porque ele queria exterminar a nação de Israel.
E você sabe que isso eles tentam até hoje. E ele começou a criar esse plano, fazer coisas para que acontecesse. E eu quero ler com você. Amã influenciou o rei, eu quero contextualizar. Ele influenciou o rei para que o rei assinasse um decreto. E naquele período, quando o rei ele assina algo, ele faz isso de forma pública, e uma vez que ele selou com o anel, acabou-se. Ele teria que cumprir com o que ele foi prometido. E Amã, ele tramou para que o rei assinasse um decreto para que o povo de Israel fosse exterminado. Havia um decreto natural. Ele planejou para que isso acontecesse. E eu sei que no dia de hoje, quantas coisas não têm se levantado para a minha vida e para a tua vida. Quantos decretos a gente não tem ouvido. A gente está aqui agora, eu me lembro que a minha mãe tinha uma conta no Willbank. E aí, de repente, quando ela foi acessar a conta, já estava tudo bloqueado. Ela quase surta. Havia um decreto natural, não tenho como acessar. O dinheiro que está lá, não sei se você vai recuperar. Havia um decreto. Ou muitas vezes você recebe um decreto de algo, uma notícia, alguma coisa acontece. Mas essa sentença natural não vai determinar o fim das coisas. Porque nós precisamos olhar, se Deus fez com esse povo aqui, Ele fará na minha vida também. Por isso é importante você olhar com um olhar aplicando-se para você. Foi estabelecido um decreto, ele planejou. Queridos, o diabo ele planeja o tempo todo destruir a nossa vida. Ele é um excelente influenciador, ele influencia para que as coisas aconteçam, para que você se abata, para que você fique triste. Quantas coisas ele não faz? E existem os decretos naturais, a gente bate o carro, o menino adoece, o marido adoece, uma doença surge, quantas coisas. Mas isso não significa que é o fim delas, porque Deus, o nosso Pai, Ele muda destinos. E quando nós olhamos para essa história aqui, nós precisamos olhar para nós. E ele fala, eu anotei algumas coisas. E naquele tempo um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Parecia o fim. Vocês lembram quando João Batista, ele recebeu uma sentença de morte. O rei Herodes foi lá e disse assim, não, eu prometi publicamente, agora eu vou ter que cumprir. Foi um decreto. Daniel também recebeu um decreto. Eles armaram uma cilada, eles estavam incomodados com um avanço, com o progresso que Daniel estava desenvolvendo. E eles armaram uma armadilha, estabeleceu com o rei um decreto para que, se caso ele se prostrasse para o Deus de Israel, porque não podia, só podia para o rei da Babilônia, ele seria jogado na cova dos leões. Havia um decreto para Daniel de morte? Havia. Os leões estavam lá esperando só para comer. Mas, queridos, existe até um decreto natural. Mas o nosso Deus muda o nosso destino. Ele muda a nossa rota. E eu quero hoje falar um pouco sobre isso. Esther, capítulo 3, versículo 8. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eu quero que você leia e você vá se encontrando. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos um povo separado. Nós estamos aqui na terra, convivemos com pessoas, mas somos um povo separado. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos. Não é assim? Nós compactuamos com a lei do mundo? Não.
Nós temos as nossas leis, o manual de conduta. Nós somos um povo diferente. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem à lei do rei. Portanto, não é do interesse do rei que deixem com que vivam. Isso foi Amã buzinando no rei. Oxe, esse povo aí, ó, esse povo não segue a nossa lei. Esse povo não comunga da nossa fé. Esse povo é diferente. Esse povo não pode estar com a gente, não. Ele quis dizer mais ou menos assim. No 9. Se parecem bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. Versículo 10. O rei concordou. Ele só ouviu um lado da história. Ele estava lá dentro do palácio dele, ele não tinha acesso ao que o povo estava fazendo. Ele só estava ouvindo um lado. E ele foi e concordou com uma informação que ele recebeu. Ele, rapaz, esse povo aí está querendo destruir a gente, está querendo exterminar. E sabe, queridos, às vezes a gente recebe as notícias e fica paralisado, fica sem ação, sem saber o que fazer. E às vezes a gente acaba acatando, se conformando com aquilo que a gente ouviu. Mas graças a Deus por um povo avivado, que não se conforma com a primeira informação que receber, mas que guarda, mas que faz alguma coisa com ela. Você pode até ouvir algum laudo, alguma coisa, está tudo bem. Mas dentro de você, você vai repreendendo, você vai mudando, você não vai concordando. Eu estava com as meninas esses dias, e as meninas estavam me falando que... Estava eu, Loi e Lise, e Loi estava falando que tinha um médico, que o médico dizia tanta coisa ruim para Loiane, que ela ficou assim desorientada. E a verdade acontece mesmo. Mas é nessa hora, querido, que a gente tem que se posicionar. É nessa hora que a gente tem que lembrar da palavra e saltar a palavra para fora. E falar educadamente, tudo bem, mas comigo não vai ser assim. Doutora, eu ouço o que você falou, eu compreendi, mas olha, dá um basta aqui na minha família, isso não vai acontecer. E você continua, querido. Nós somos um povo que declaramos a palavra, somos ensinados o tempo inteiro a falar algo positivo da palavra, a nos levantar, a nos encorajar, sabe? E não aceitar, e não ficar com o decreto que foi liberado sobre sua vida. Porque Deus muda destinos. Eu preciso que você entenda isso. Deus muda. Aleluia. O rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhes parecer melhor. E ele começou agora a tramar como ele iria exterminar o povo. Mas aí, queridos, um homem se levantou e soube do que estava acontecendo. E ele não se conformou. Ele disse: eu sirvo a um Deus Pai Todo-Poderoso. Que conversa é essa? Eu estou parafraseando. Que conversa é essa dele querer destruir a nós? Aleluia. Mas antes que o decreto natural se cumprisse, houve um movimento espiritual. A partir do momento que ele soube do decreto que tinha sido liberado, que eles seriam exterminados, o povo começou a se mobilizar com jejum, com oração, com intercessão, com consagração e com posicionamento. Eles começaram a fazer algo. Eles receberam uma notícia e rapidamente começaram a se reunir e levantaram um jejum. Jejum não está fora de moda. Sabe, eu passei um período lá em Serrinha e a nossa supervisão era Salvador. E queridos, como eu fui enriquecida, porque a Verbo de lá, eles passam o ano inteiro
jejuando e orando. Eu disse, eu preciso entrar nessa vibe também. Eu estava dormindo no ponto. E aí eu fui na onda deles, e que tempo precioso nós vivemos. Eles têm um culto uma vez por mês, que se chama a Terça Profética. Eles passam o dia inteiro, toda a liderança, toda a igreja, orando e jejuando. Eles não ficam com a notícia. Eles fizeram, o povo fez algo. Juntamente o líder chamou e começaram a se posicionar, a levantar clamor, a se consagrar, a se jejuar. Agora, o que é que você tem feito quando a notícia chega? Qual é o posicionamento que você tem tido? Ou qual é a palavra que está saindo da sua boca quando você recebe de alguém? Um amigo que você descobriu que está com alguma doença, ou qualquer coisa ruim, um divórcio, um filho doente. Qual é a palavra que você tem liberado para esse irmão? Esté entendeu que não era o tempo de silêncio, era tempo de intercessão. Ela era uma das esposas do rei. E ela fazia parte do povo dela. E a primeira estratégia que ela teve foi interceder. Porque ela não tinha acesso diretamente ao rei. E ela, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. E começou a interceder. Começou a levantar um clamor. Sabe, querido, às vezes nós não temos resposta para tudo. Às vezes a gente quer saber, quer pensar, quer ficar imaginando as coisas. Mas quando você começa a orar, você começa a buscar de Deus uma clareza. Às vezes a gente está sem norte, não sabe o que fazer, está perdido, não sabe como falar, como se posicionar, até dizer uma palavra para o irmão. Mas quando, querido, você começa a interceder pela vida dele, quando você começa a orar pela vida dele, ou quando você começa a levantar um clamor, oh, queridos, os céus se manifestam. E ela fez isso. Ela entendeu que não era tempo de ficar em silêncio. Nós não temos mais tempo, ou não temos muito tempo. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Quando você vai ler o livro de Mateus, no capítulo 24, que Jesus começa a falar lá aos discípulos, ele começa a falar que ele estaria partindo, como seria. Os discípulos perguntam assim, Senhor, e quando vai ser esses sinais? Quando vai acontecer essas coisas? Jesus fala assim, fiquem atentos aos sinais. Os sinais são um indício de que eu estou voltando. E se a igreja está atenta e conectada, vai perceber que os sinais são claros para a vida dele. Então nós não temos tempo. Nós precisamos mergulhar, se encher, levantar um ao outro, interceder um pelo outro, encorajar um ao outro, querido. O mundo já está aí dando lapada na gente o tempo todo. Aí vem mais um para dar lapada? Não! É hora de liberar a palavra, de dizer que existem decretos, que existem sentenças de vida, que Deus muda relatório, que Deus muda a circunstância. Levantar um ao outro, interceder, clamar. Às vezes, quando a gente está num problema, eu falo porque eu passei por alguns problemas lá em Serrinha, e eu não tinha força para orar, para me levantar, mas eu sabia que tinha alguém que estava orando por mim, eu sabia que tinha alguém que estava intercedendo por mim, porque quando a gente está no problema, a gente não tem muita força mesmo não, ou tu tem, mas tinha as pessoas que se levantavam para clamar por minha vida, e eu sei que essas pessoas foi quem me sustentou no dia da tempestade. Precisamos ser esses. Sustentar quando eu não estiver bem. Interceder. Se eu não estou tão madura como você, você ora e intercede para que a maturidade e o discernimento chegue a mim. Porque estamos aqui, mas está todo mundo, querido, querendo melhorar.
Está todo mundo. Simon Potter disse isso na escola de ministro. Eu estou falando de Simon Potter. Ele disse: irmãos, eu estou cada dia aprendendo com o Senhor. E cada dia eu desejo ser melhor. Eu disse: Jesus, se Ele disse isso, todos nós estamos aqui para nos tornarmos melhor a cada dia. Ajudando, levantando, encorajando. E foi isso que eles fizeram. Quando Esther se posiciona, Deus move o coração do rei. Um novo decreto é liberado. O primeiro dizia: vocês vão morrer. O segundo dizia: vocês podem se posicionar. Porque havia um decreto natural que foi liberado, mas os céus não tinham se manifestado. Os céus não tinham dito nada ainda. E deixa eu te falar uma coisa: o mundo pode falar o que for, mas a última palavra é a do Senhor. O mundo fala o tempo todo, mas a última palavra tem que ser a de Deus. E aí, queridos, ela começou. O segundo dizia: vocês podem se posicionar. O que era sentença virou livramento. E o que era choro virou vitória. O que é uma pessoa posicionada. Mas você não se torna posicionado hoje, não. É um processo. De cada dia um pouquinho. Cada dia se enchendo um pouquinho. Cada dia buscando um pouquinho. E você vai se fortalecendo. Porque a gente não sabe quando o dia mau vai chegar na nossa porta, não. E quando o dia mau chegar, nós precisamos estar forjados. Porque senão a gente não aguenta, a gente desaba mesmo. Deus fez de novo com o seu povo, quando restaurou a sorte em Sião. Eu trouxe esses 2 pontos para que você saiba, querido, que se Deus fez uma vez, Ele fará de novo. E quando você vai ler no livro, lá no Salmo 126, a Bíblia diz que o povo judeu, mais uma vez, estava com sentença de uma prisão. Quando você começa a debulhar o Salmo 126, é um salmo curto. Deus começa a mostrar que o povo estava aprisionado e que a sentença já tinha sido liberada, que eles ficariam na Babilônia e que eles não sairiam daquele lugar. Eu estava conversando outro dia com meu esposo e existe coisas muito importantes para o povo judeu. A primeira delas é que eles têm uma aliança com o Senhor e essa aliança é irrevogável. Pode se levantar os Estados Unidos, Irã, China, mas a promessa é que eles não serão destruídos. E Deus vela para cumprir com a sua promessa. Quem vai tratar com eles é o próprio Deus. Deus vai tratar com eles. Vai haver um período chamado período tribulacional, onde Deus vai acertar as continhas. Mas isso é Deus. Fora isso, pode se levantar o que for, que eles não serão destruídos. E a segunda coisa é que eles falam a palavra todo o tempo. Existe chamada a Torá oral, que eles eles falam todos os dias. Não sai uma palavra negativa da boca deles. Eles têm a Torá escrita e a Torá oral. E eles vão passando, a Torá oral é passada de pai para filho, de geração em geração. Não tem como não dar certo. Por isso esse povo vive tantos milagres. Por isso esse povo é tão agraciado. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por mim também. Eles rejeitou Jesus, mas nós o reconhecemos. E o mesmo acesso que eles têm, porque nós somos enxertados, o mesmo acesso que eles têm, eu e você também temos.
de sermos favorecidos, de sermos protegidos, de sermos guardados, do mal não nos tocar. Nós também temos. Aleluia. O Salmo 126 diz: quando o povo voltou a sorrir, porque o povo estava escravizado, o povo estava sentenciado a viver aquela condição, a morrer na Babilônia. E isso era torturante para o povo judeu. Por quê? Porque desde lá do Egito havia a promessa do povo ir para a sua terra, a terra prometida. A terra que Deus falou com Abraão. E tudo que eles desejavam é estar na sua terra. É tanto que eles se espalharam inúmeras vezes, mas sempre voltam para a sua terra. Você já observou? Eles se espalharam que as pessoas pensaram que eles não iam ter mais o fim. Aí em 1978, ressurge novamente a nação de Israel, que naturalmente era impossível. Mas em todo o tempo eles estão voltando para a sua terra, porque isso era, eles ficaram com a palavra que foi falada. Eles precisavam voltar para Canaã. E para eles era uma tortura eles saberem que eles ficariam presos na Babilônia, que eles ficariam naquela condição. Havia uma sentença. Quando o povo voltou a sorrir, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Havia um decreto que eles não voltariam mais para a sua terra. Mas de repente o decreto foi mudado. E aquele povo que estava triste, que olhava, não havia perspectiva de nada, que não havia melhoria de nada, eles já estavam até meio que conformados com aquela situação. De repente entra Deus na cena mais uma vez e muda o destino. Mas eles se posicionaram. A história conta que em todo tempo eles ficavam louvando ao Senhor, mesmo lá preso, mesmo com uma sentença de que eles morreriam lá, mas eles ficavam louvando, celebrando, cantando. E Deus ouviu aquele posicionamento deles. E Deus mudou mais uma vez a história daquele povo. Querido, você acha que Ele não pode fazer isso com você? Você acha que existe alguma coisa impossível ou improvável para o nosso Deus? Ah, irmã, mas e se eu morrer? Ah, e se acontecer alguma coisa? Deixa eu te lembrar duas coisinhas. A primeira delas é que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quiser. Não temos a resposta para tudo, não sabemos de tudo, não entendemos tudo. A orientação que nós temos é de ficar com o que a palavra diz. E não importa o cenário, eu continuo crendo, eu continuo declarando. Agora o que vai acontecer cabe ao Senhor. E se a gente partir, a gente tem o privilégio de estar com Ele. Tu entende? A gente só precisa crer e confessar. E cabe ao Senhor decidir. Mas nós temos que nos posicionar. Continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo. Enquanto a vida, querido, há esperança. Rony está lá, mexe um olho, mexe um dedo. A gente continua crendo. Abre um olho, abre uma perna, move um dedinho. E a gente, oh glória, obrigada Senhor. O nosso papel é esse.
é continuar agradecendo por cada avanço que Ele está tendo. Tu entende? E o mais Ele fará. Mas nós precisamos. O povo havia vivido anos de cativeiro na Babilônia. Havia um decreto de escravidão sobre eles. Mas Deus liberou outro decreto, a da restauração. E o que aconteceu? Onde havia choro, houve riso. A Bíblia diz no livro nos Salmos mesmo, eu não sei onde é que está agora, que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é que me ajuda? É saber que Deus pode fazer uma coisa extraordinária amanhã. Eu posso amanhã acordar com notícias maravilhosas. Eu aguardo todos os dias. Eu estou com algumas coisas e eu estou crendo que todo dia eu vou acordar, eu vou receber uma mensagem no WhatsApp: deu certo! Ei, aconteceu! Ei, fulano de tal foi curado! Ei, tu sabia que aquele casamento foi restaurado? Você não sabe! A Bíblia diz que o Senhor move os céus ao nosso favor. Enquanto nós estamos dormindo, o nosso Pai trabalha por nós. Você entende o que é isso? Você deita para dormir, mas o Senhor está lá planejando como Ele vai te abençoar. Onde havia choro, houve riso. Onde havia cativeiro, há liberdade. Onde havia vergonha, houve honra. O Salmo 126 mostra que Deus tem o poder de mudar cenários e reverter decretos que naturalmente eram impossíveis. Deus tem o poder de reverter cenários, notícias. Enquanto nós estamos aqui agora, Deus pode estar fazendo coisas sobrenaturais na sua vida, na sua casa. Enquanto nós estamos aqui nos rendendo, recebendo, ouvindo sua palavra, os céus estão se movendo. E deixa eu te dar outra dica: se tu vê que os céus não estão se movendo, que não está nada acontecendo, mova os céus. A Bíblia diz, não. O John Wesley diz que ele se colocava em chama e o povo via ele queimar. Ele fazia algo, ele se manifestava, ele buscava, ele não se conformava. Querido, se você não está vendo nada acontecendo, comece a jejuar, comece a clamar, faça alguma coisa. Eu me lembro que quando eu estava lá em Serrinha, eu esperava meu marido sair. Saía ele e a menina para a escola. Querida, aquele quarto pegava fogo, era eu e Deus. Eu começava a orar, eu começava a clamar. Teve situações de dar meio-dia e eu estar lá no quarto, orando, e Deus começava a me falar, começava a me lembrar de pessoas. Eu começava a interceder, eu chorava, me levantava, eu sorria, eu corria, eu caía, eu me levantava. Se permita ter esse tempo, ser você mesma com o Senhor, chorar, se rasgar, cair. Se permita, não se conforme, não se acomode. Deus muda cenário. Deus mudou sentenças que foram estabelecidas por autoridades. Sabe, queridos, esse ano de 2026 é um ano de muita cortina de fumaça. É um ano de muitas distrações. E é nessas distrações, porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem como uma raposinha. Ele só quer uma brechinha para roubar a nossa paz. E nós precisamos estar, nós somos espirituais, gente.
Nós temos um Espírito que nos comunica as coisas. Deixa eu te falar, nós temos um plus a mais que o mundo. Sabe o que é? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. As coisas são antecipadas. Deus nos antecipa. Tu sabe que privilégio é esse? De receber a informação antes dela acontecer? Como assim? Se você considerar a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala: não vá pelaquela rua, não pegue aquela estrada, não vista essa roupa, não leia esse livro, não veja esse vídeo. Ele está te antecipando que algo vai acontecer se tu continuar. Nós temos o privilégio, como igreja, de receber essas informações primeiro que o mundo. É tanto que nós não seremos pegos de surpresa se Jesus voltar hoje. Nós aguardamos por Ele. Mas o mundo está lá, como se nada estivesse acontecendo. Mas nós estamos aqui, antenados, conectados com o que está acontecendo. Aleluia. Talvez exista um decreto que você recebeu, ou que alguém recebeu, que diz: não vai dar certo. Não tem mais jeito. É o fim. Sua família não tem mais solução. Seu chamado morreu. E o diabo, ele é expert de dar essas noticiazinhas para nós. Mas aí tu lembra da palavra. E tu lembra que se Deus fez mais uma, ou daquela vez, Ele fará de novo. Se aquele povo, porque eu me apego a isso. Eu digo: Senhor, o Senhor não mente. Quando eu estou com os meus conflitos internos com o Senhor. Senhor, o Senhor não mente na sua palavra. O Senhor disse que o Senhor me socorreria. O Senhor disse que a minha casa é guardada. Senhor, o Senhor disse que eu seria provida. E eu ouvi alguns desses relatórios falando sobre mim. E no primeiro momento a gente fica meio coisado mesmo. Mas a palavra nos levanta mais uma vez. Eu não sei qual é a informação que você está ouvindo, o que é que o diabo tem soprado para o seu ouvido, querido, mas hoje se levante em ousadia, repreenda isso no nome de Jesus e não fica com esse decreto, porque não é o fim. O que parece é que a gente está lendo como se fosse algo que só foi para aquele povo, só aconteceu com aquele povo, não pode acontecer com a gente. A gente olha as histórias e fala: meu Deus do céu. Mas, queridos, com nós também acontece hoje. Basta um posicionamento, basta uma confissão, uma busca, uma consagração. Oh, aleluia. O decreto dos céus é maior do que o decreto da terra. Se você se posicionar como Esther se posicionou, como tantos outros, como Daniel. Daniel não teve medo, se dobrou. Daniel era tão convicto da fé dele, que a janela estava aberta. Ele tinha uma posição que ele precisava orar para onde Israel estava. Havia-se o decreto que se alguém fosse pego orando que não fosse ao Deus deles, sabe o que Daniel fez? A janelinha dele aberta estava, aberta ficou. Ele dobrou seu joelhinho. Convicção da fé dele. Não se dobrou aos deuses que tinham que se dobrar, mas se posicionou. Esther se posicionou. Se você crê como o povo creu, Deus pode transformar o seu vale em testemunho. Gente, chega aqui. Tem coisa melhor do que ouvir testemunho? Tem não, minha gente. Deus fez na vida de fulano de tal. Olha o que Deus fez. O que tem acontecido é que nós talvez não tenhamos buscado com tanta intensidade o Senhor.
é necessário fazer essa vida mesmo, renunciar a algumas coisas. Quando Deus assina um novo decreto, o destino muda e o choro cessa e o sorriso volta. Havia um decreto de morte, mas de repente, Deus muda aquele relatório e começa a fazer uma nova história, a escrever uma nova história ao meu e ao seu respeito. Esse Deus está vivo, está sentado no mais alto sublime trono. Ele deixou o Espírito Santo dentro de você, para que você pudesse buscar, para que você tivesse a quem recorrer. Nós não estamos desamparados, nós não estamos desassistidos, igreja. Mas nós temos um Pai que deseja. Você pode ficar de pé? Eu não sei como você chegou ou qual foi a ideia que você tem ouvido esses dias. Eu quero te dizer, querido, que se você se posicionar, decretos podem mudar. Assim como foi com aquele povo, você também pode ser alcançado por Deus. A favor da parte do Senhor. Uma igreja que se posiciona, uma igreja que clama, uma igreja que tem compaixão com o outro irmão. A Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrai com o que se alegra. Tem coisas que eu não vou fazer, tem pessoas que eu não vou alcançar, mas a minha irmã vai e eu tenho que celebrar com ela. Eu tenho que levantar ela, eu tenho que ajudar, preparar o caminho dela. Se existem coisas que eu tenho uma maior alegria em ensinar a palavra, aquilo que eu sei para alguém, a montar um esboço, a entender o contexto. Gente, eu me alegro em saber que você tem desejo, que você tem uma carreira para correr, querido. E Deus está guardando por você o povo que você sabe que você vai alcançar, com o seu jeito de falar. Se é no louvor, se é no evangelismo, eu não sei, mas você sabe. Nós precisamos, nós não temos mais tempo a perder. Nós não estamos mais tomando leite. A gente tem que estar comendo carne. Encorajar, levantar, se posicionar e interceder. Não criticar, mas ter compaixão e misericórdia. Porque lembra que estamos todo dia desejando ser melhor, buscando ser melhor. Queridos, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Amanhã eu posso precisar de você e graças a Deus se eu precisar. Aleluia. Aleluia. Sabe, olha para alguém e diz: o decreto final não vem da terra, mas vem do céu. O decreto final não vem da terra. Eu não estou conseguindo emprego, tem aquele vestibular e eu não passei. O decreto não vem da terra. Tem aquele concurso público que eu quero fazer, a vaga é sua. Tem aquela faculdade. Meu Pai, quantas coisas. Agora você vai repetir para você. Se Deus não assinou, não está concluído. Diga: se Deus não assinou, não está concluído. Se Deus não determinou, não será definitivo. Se Deus intervir, o destino muda. Oh, meu Deus! Se Deus intervir, se você estiver morto, Lázaro estava 4 dias. Mas bastou uma palavra: Lázaro, sai para
para fora. E o que estava morto passou a ter vida. Existia um decreto natural, biologicamente ele já não estava mais. Mas houve uma intervenção sobrenatural. Onde Jesus toca, onde Jesus chega, algo acontece. Você precisa declarar. É você que muda o ambiente que você está. Se está ruim, tem que melhorar. Eu não tenho força. Busca a força de onde tem. Mas não fica do jeito que está. Não se conforma. Mas faça algo por você. Se levante. Em nome de Jesus. O começo não determina o fim. Pode nem ter começado bom, mas isso não quer dizer que é o fim. Se lembre, igreja, dessas verdades. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra que diz. E a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus não é movido por emoção. Deus não é movido por pessoas. Deus não é movido por aplauso, não. Ele não vai fazer porque Ele está tendo compaixão. Ele é Deus soberano, todo-poderoso. Ele faz. Levanta as suas mãos. Feche seus olhos. E começa a pensar. Qual é o decreto que você tem ouvido? Ou o que é que está ruim que pode melhorar? O que é que você está pensando? Quais são os planos que você tem? 2026 só começou. Quais são os planos que você fez? O que é que talvez, Adrian, não vai faltar nada. Não vai faltar. Vai ser de acordo. Como foi que você botou no projeto? Vai ser exatamente. Não vai faltar nada. Vai surgir de todos os cantos. Se a igreja não se levantar, os céus se levantam. E não vai faltar. Ah, eu não estou vendo. Ah, meu Deus, mas desde quando o corpo de Cristo é movido pelo que está vendo? A Bíblia diz isso? Não. Está doendo, está machucado, mas a gente continua crendo. Fala para você, Senhor, libera hoje um novo decreto sobre a minha vida. Libera, Senhor, hoje um novo decreto. Eu orei isso hoje de manhã. Eu digo, Senhor, libera hoje. Nós estamos num tempo novo. Libera hoje um decreto novo, Pai, sobre a minha casa. Não vai ser do mesmo jeito. Não será do mesmo jeito. A gente vai ter favor. Nós temos favor. O que nos falta é um posicionamento de crente, daqueles que crê e não se conforma com o que tem visto nem ouvido. Tem muitos matadores de fé aí. Se você perceber e identificar que aquela pessoa não está no mesmo nível de fé que você, em amor você se afasta. Você não é obrigado. Ou você até ensina, mas se a pessoa não quiser, amém. Mas não deixa, querido, ninguém te puxar para baixo. Não deixa. Se você tem pensamentos grandiosos, se você quer ser um empresário bem-sucedido, um médico, ou um ministro de louvor, um professor de rema, querido, se associa com pessoas que vai te levantar. Procura ouvir dessas pessoas o que elas têm a dizer. E cola nelas, para que você possa correr a sua carreira, para que Deus possa manifestar o que Ele tem na sua vida. Pastor Joel, faça favor, já vou entregar. Mas hoje pela manhã, quando estávamos na roda ali orando, que Ides foi orar, começou pelo Senhor. Quando Ides começou a orar, saltou no meu coração uma palavra.
E eu abri o olhinho assim, que estava todo mundo orando. Eu digo, deixa eu ver se não é ninguém falando. Mas a palavra que saiu era contemplado. E veio o nome carro. E aí eu fiquei, olhei, não. E aquela contemplado, carro. Sabe, queridos, é um homem de Deus, dá 10 viagens para levar menino, pegar a mulher de moto. Como Deus não vai honrar um homem desse, que serve por amor? Sabe por que nós como igreja temos que ser rico e próspero? Para nos levantar, porque eu não sei o que está impedindo o carro dele chegar. Se um sinal que tem que dar, uma entrada, eu não sei o que é. Mas sabe, em nome de Jesus, como igreja, nós vamos orar hoje. E os céus vão se mover. E a gente vai mover os céus. Para que o carro chegue. Para que o Senhor seja honrado. Eu não falei nada com o Wilson, falei? Não comentei nada com ninguém. Aquela impressão. Contemplado, carro contemplado. E eu disse, vou orar. Deus vai se mover. Deus vai mover. Deus vai mover. Estenda as suas mãos para cá. Se você desejar no seu coração ofertar na vida do pastor Joelson, querido, quem é abençoado é tu. Todas as vezes que eu oferto, eu sempre ganho mais. Porque não é uma troca, é o coração. Mas se você sentir o desejo de ofertar, traga aqui, bota no bolso dele, faça qualquer coisa. Mas libere. E como igreja agora, uma igreja viva, uma igreja intercessora, uma igreja que clama, nós vamos orar. E os céus vão se mover. E sabe, querido, nós ouviremos as boas notícias. E ele vai chegar aqui com a chave balançando do carro dele, com ar-condicionado bem gelado. Oh Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos levantamos agora como a tua igreja. Nos levantamos como a igreja viva, intercessora, que clama agora pela vida do pastor Joelson. E no nome de Jesus, nós oramos como a igreja agora. Pai, em nome de Jesus, se tiver algo impedindo que o carro dele seja contemplado, nós como igreja agora movemos os céus e declaramos carro liberado. Nada impedindo ele sendo contemplado. Pai, se for dinheiro, Senhor, manda do norte, manda do sul, mas em nome de Jesus, libera os céus, rasga, Senhor, os céus sobre a vida do pastor Joelson. E em nome de Jesus, como igreja viva e unida, nós declaramos os céus se movendo. E por esses dias, boas notícias chegando. E ele chegando aqui com a família dele, todos juntos no carro, com ar-condicionado bem gelado. Em nome de Jesus, move, Senhor, os céus a favor dele. Em nome de Jesus. Amém. Está feito, pastor. Aleluia. Minha boca se encheu de rir